Bem-vindos ao 8º CONAD de desenho instrucional. Você está aí no 3º dia, a tua bagagem já está grande de informações e eu trouxe aqui para você que quer empreender e quer saber como que você faz essa divulgação do teu serviço, né, de DI aí. Então fica aqui comigo, tenho certeza que você vai gostar e eu vou poder trazer alguma coisa bem específico para você entender melhor como que funciona esse mundo de vendas dentro do Instagram, tá? Então, antes de mais nada, eu quero me apresentar. Já é minha 3ª palestra que eu dou aqui, né? E depois eu vou divulgar as outras, se vocês quiserem assistir. Eu sou formada em administração e também sou DI, e hoje eu senti a necessidade de ainda ter mais uma especialização, que é a qual eu estou cursando na FGV, que é de marketing e mídias sociais, porque o meu caminho teve essa trajetória e agora eu não quero sair dessa área de marketing, né? Então, assim, se você for observar ali, eu já tenho uma veia empreendedora, eu gosto dessa questão da autonomia, eu gosto de saber mais sobre a empresa que eu estou, então, no caso, a minha, e eu me sinto confortável com todo esse andamento. Então, por isso que eu tenho aqui a propriedade para falar para você, se de repente você não está sabendo aí para onde ir, tá? Eu já participei de outras palestras, então eu comecei lá no 6º CONAD com Transformando Ideias em Produtos Digitais, é só você procurar ali que ela está disponível. Aí o ano passado eu falei sobre como se posicionar no Instagram e vender o seu serviço de DI. E agora eu estou trazendo esse assunto por quê? Porque a fonte de venda dentro do Instagram, onde você consegue maior engajamento no Instagram é nos stories. Então tem um método aqui específico que eu vou mostrar para vocês sobre como vender isso dentro do Instagram, tá? Mas antes de mais nada, eu preciso que você entenda o que é um design instrucional empreendedor, né? Então ele é o que? Ele é um profissional na área, né, de DI, que também possui habilidades e características empreendedoras. Provavelmente você já se observou e também eu posso fazer um complemento disso daqui, que às vezes você não tem aí características empreendedoras, mas você está iniciando aí na tua área de DI e como que você vai se divulgar? Porque o que acontece, como aconteceu comigo há 5 anos atrás, quando eu queria entrar dentro de uma empresa para mostrar meu trabalho de DI? Eles pediam experiência e eu não tenho experiência. Como que você vai mostrar algo que não tem? Então eu também vou ensinar isso daqui para você, uma forma que você tem para divulgar algo que é da sua habilidade, que você tem aí e o mundo precisa saber, tá? Então, nada mais é que você saber aonde você vai buscar isso, né? Então, assim, eu gosto muito desse texto aqui que eu escrevi, que o design instrucional empreendedor busca não apenas ser um especialista na criação de experiências de aprendizagem, mas também um profissional que compreende e atua no ambiente empreendedor, construindo seu próprio caminho no mercado educacional. Então, veja que interessante isso daqui. Se você não tem ainda uma oportunidade que nenhuma empresa te deu, por ser iniciante, você que vai construir seu próprio caminho. E eu tenho certeza que tudo que eu vou passar aqui para você, você vai ter insumos significativos aqui para você saber como começar, né? Que uma coisa é que você sabe que você tem que ter ali um norte para onde você quer ir, né? Mas outra coisa é você saber como que você vai fazer isso, né? Que é o que eu vou te mostrar aqui. Então, essa palestra aqui que eu preparei para você, eu sempre preparo, e isso é uma das coisas que eu ensino aqui meus alunos, que quando você preparar algo, pensa como que você que gostaria de receber aquilo. Então, fique bem tranquilo de saber que eu também aceito feedbacks, porque para mim eles só vão me dar mais poder de estar onde eu estou, positivo, negativo, feedback, porque foi traçado
esse caminho e eu sei para onde que eu quero ir agora, né? Então, fiquem bem tranquilos para vocês escreverem ali nos comentários. Depois vocês vão ter ali meus contatos se vocês tiverem dúvida ou não. Mas saibam que essa palestra aqui foi preparada do jeito como eu, Tassiane, gostaria de estar recebendo ela, tá? Então, o conteúdo que eu preparei foi assim. Eu vou explicar rapidamente para você como que funcionam as vendas nos stories, qual é a importância dos stories, o de empreendedor, a base para a venda, né, no feed, Reels, Stories, Direct e Live. Então, todas da ferramenta do Instagram, cada um tem uma estratégia por trás para vender. Eu vou falar rapidamente sobre cada uma, mas o nosso foco principal vai ser nos stories, né? Porque é o tema da nossa palestra. E também vou explicar qual que é a importância das narrativas e o que ela tem a ver com os stories ou não, né? E também eu vou dar um modelo de sequência para vocês venderem o serviço de vocês, tá? Então, como eu passei ali no conteúdo, como que as vendas, né, nos stories elas funcionam? Então, antes de mais nada, como eu não sabia se algumas pessoas conheciam ou não conheciam, pode ser que o assunto aqui seja, como eu posso dizer, repetitivo para algumas pessoas, mas para outras não, entende? Então, eu tive que mesclar. Então, eu trouxe esse desenho aqui porque onde que ficam os stories? Quando a bolinha está girando aqui, são os stories que estão acontecendo. Então, aqui na bolinha é o history, né? Quando você faz vários stories, por isso que a gente chama de stories, né? Então, dentro aqui do Instagram, tem uma estrutura, tem a parte que vai o seu nome. Dentro do meu curso mesmo de Instagram, eu falo no detalhe, mas não é o caso aqui, eu vou falar só sobre os stories hoje, tá? Então, nós temos aqui a nossa bio, nós temos aqui os destaques, nós temos aqui o feed, né? Então, aqui você pode perceber a lupinha, aqui você fica sabendo quem curte, quem comenta, quem começou a seguir, né? Então, aqui tudo isso você tem que dominar, mas se você não sabe agora, você vai ter que ir mexendo aos poucos. E se você não sabe alguma coisa, hoje a internet tem muitas informações, mas o mais importante, como eu estou trazendo os stories, é para você saber aonde que ele se encontra, né? Então, pense bem aqui comigo, nos stories nós podemos colocar um conteúdo de 5 a 60 segundos. Ele fica disponível por 24 horas. Então, tudo que nós formos pensar em fazer lá, nós temos que ser estratégicos, que isso daí eu vou falar bastante, pode ficar até bem repetitivo, tá? Os stories, se você perceber, ele é dinâmico e ele é real. Então, quando alguém coloca lá um prato de comida, o cachorrinho ou o exercício que estão fazendo, essa é a função dos stories. Mais atrelada a tudo isso, se você traz aí o teu serviço que você quer vender, junto aí com a seu estilo de vida, né? Então aí você tem um combo muito, como eu posso dizer, muito bem feito, tá? Então eu, por exemplo, meu Instagram ele fica inativo praticamente dezembro, janeiro e no início de fevereiro. Eu tenho 2 filhos e é proposital isso, né? Quando eu voltar, retornar e quiser vender algo, eu vou caprichar no meu conteúdo de feed e caprichar nos meus stories, porque é lá que tem interação, é lá que a pessoa quer ver. E a pessoa ela não compra um serviço antes, ela compra você. Então é isso que você tem que perceber, qual que é a função de cada coisa que tem dentro da ferramenta do Instagram. Qual é a função do Reels? Qual é a função de ter um destaque? Qual é a função de fazer uma live, né?
Então, você perceba que não é porque fulana colocou a vida fitness dela lá e o prato de comida que eu também vou colocar no meu. Não é, isso não funciona. Só vai funcionar o que está de acordo com seus valores, com a sua marca, com a sua identidade e com tudo que está atrelado, né, ao seu serviço que você quer vender, tá? Então, perceba também que o Stories, ele é interativo. Eu não vou entrar aqui no detalhe das métricas do Instagram, mas por ele ser interativo, existem estratégias que você precisa fazer logo de manhã, logo depois do almoço, para que o seu engajamento aumente. Então perceba que colocar um bom dia ou colocar alguma coisa que tenha uma interação não é por acaso. Ele existe ali justamente para o algoritmo do Instagram entender que você está mandando bem e ele começa a disparar e divulgar melhor o teu trabalho, tá? Então, cada history que nós fazemos lá dentro do Instagram, ele faz parte de uma estratégia, tá? Então, qual que é essa estratégia? Se você está ali no Instagram para vender, é você pegar aquele cliente, né? E levá-lo ele até o caixa, ou seja, ele te procurar para uma consultoria, ele te procurar para um curso, a empresa te contratar para uma reunião, entendeu? Então, o objetivo dos stories é estratégico, tá? E a importância dos stories, que até comentei aqui um pouco, o que seria? Seria você estar sempre na mente do seguidor, então a partir do momento que aquela bolinha está girando, uma hora quando a empresa ou quando uma pessoa precisar do teu serviço, quem ele vai pensar? Em você. Então, nada é por acaso, porém, nós temos que saber exatamente o que está dentro da tua marca, que está dentro da tua identidade para estar divulgando isso nos stories, tá? Então, outra coisa que é importante também, conversa e relacionamento diário. Você tem mais aproximação da tua persona, já vou falar sobre a persona. Então, como você tem mais aproximação com a sua persona, significa que você sabe o que ela está precisando. Quando você sabe o que ela está precisando, você consegue gerar conteúdos assertivos. Você consegue saber o que exatamente aquela tua persona, aquele teu público vai adquirir ali no Instagram, vai querer e aí sim ele vai começar a te procurar por serviço ou a empresa vai começar a te observar mais. Então, ele tem uma maior entregabilidade e um maior engajamento. E se foi comprovado que a maioria das vendas acontecem quando eles te chamam no direct. Sem que contar que dentro do algoritmo do Instagram, o direct é um dos casos que mais somam, né? Então, assim, se a pessoa te chamou no direct, a aproximação dela contigo tá maior. Então, automaticamente o Instagram entende que você tem mais, que você tá mandando bem, né? Então, por quê? Porque o objetivo do Instagram, ele é uma rede de relacionamento. Então, o que acontece? Uma curtida, a curtida curte e fica ali, um comentário. Agora, o direct é aproximação contigo. Então, quanto mais aproximação tem de você, mais o Instagram vai entregar, porque está mais perto de você para ter aquele relacionamento, tá? E a credibilidade e o profissionalismo, porque se você está aparecendo ali, se você está mostrando seus bastidores, se você está mostrando o jeito como você arruma sua mesa, o jeito como você entrega um trabalho, como que está o seu bastidor, você está passando um profissionalismo em cima disso, né? E a base para a venda no Instagram funciona de diversas formas. Então, você pode divulgar no feed, que o feed ele é um conteúdo de atração. Também não vou entrar em detalhe aqui do funil de vendas do Instagram, porque o nosso objetivo são os stories, mas só para você entender que um conteúdo no feed é diferente de um conteúdo dos stories. Então, um conteúdo do feed, por exemplo, ou do Reels, é um conteúdo de atração. É um conteúdo que nós vamos colocar lá e algumas pessoas vão chegar. Diferente dos stories, que as pessoas vão criar um vínculo com você.
vão criar uma conexão com você e automaticamente as vendas vão acontecer. Já o direct, aquilo que eu comentei com você, é a conversão. Então, muitas vezes ela se aproximou, gostou do teu serviço, te chamou no direct e é lá que tá o teu ouro, é lá que você vai converter nisso, né? E a live é um mix de tudo isso, é tanto um conteúdo de atração, quanto de conexão, quanto de conversão. Só que para você começar a fazer uma live dentro do Instagram, você tem que saber exatamente para quem você está falando e o que a pessoa precisa ouvir. Então, não tem como você começar a fazer uma live, sendo que você nem sabe qual é o público que você quer atingir, né? E a base para estratégia, né, dos stories, o que seria? Seria nós mapearmos a nossa persona, que eu já comentei lá, né? Então, a gente tem que saber qual para quem que a gente está falando, né? Qual o problema que essa persona tem, se é uma empresa de T&D, o que a gente precisa saber, qual que é a dificuldade que ela tem, né? Então, eu vou mostrar agora ali um caso, né, que eu fiz, fictício, para vocês conseguirem entender como que fica essa persona, tá? E aí também você tem que definir qual é a promessa, qual que é a ideia central da sua narrativa. Então, dentro dos stories, como o próprio nome diz, nós temos que envolver a venda contando histórias em cima de uma narrativa. Para isso, existe um método que tenha que ter início, meio e fim, que eu já vou mostrar para você. Então, a venda vai existir quando você souber para quem você está falando, qual conteúdo aquela pessoa precisa saber e o formato de narrativa que você vai construir. Só assim você vai conseguir envolver aquele potencial cliente, tá? E se você tem vários serviços para oferecer para uma empresa ou para o seu cliente ideal, você escolhe um serviço para você divulgar nos seus stories. Ou você pode separar por semana. Eu tenho ali, por exemplo, 5 serviços, né? Eu tenho a consultoria, eu tenho curso, eu tenho palestra, acho que tem mais 2 cursos ou 3 cursos, agora até esqueci. Se eu começar a divulgar tudo isso num dia só, a minha persona não vai entender nada onde que eu quero chegar. Então, você separa por semana, você separa por quinzena, você que precisa sentir ali o seu negócio acontecendo. Só assim você vai conseguir fazer com que aquela pessoa perceba que ela está necessitando do teu serviço, tá? E você precisa, né, que eu já tinha falado, construir uma narrativa para essas promessas específicas. Então, você tem lá os seus serviços listados, aí você vai escolher qual semana vai falar de cada um e qual que vai ser a promessa, né, desse serviço que você escolheu divulgar por uma semana, 15 dias, um mês, tá? Então, essa aqui é a base. Então, eu já tinha comentado, esse daqui foi só um conceito básico de narrativa, mas eu quero trazer muito rapidamente aqui para você que a narrativa nada mais é do que nós fazermos algo, contarmos algo que tem o quê? Início, meio e fim. Então, lá a nossa estratégia nos stories, ela vai precisar ter início, meio e fim, tá? E antes de eu mostrar isso para você na prática, como que funciona, qual é a importância dessas narrativas? Alguém sabe me dizer? É a captação e a atenção da sua audiência, do início ao fim. Tanto, pessoal, que tem uma métrica dentro do Instagram, que quando você entra nos stories e já sai, isso é uma métrica muito negativa para quem é o dono do Instagram. Mas se você consegue amarrar aquela pessoa do começo, meio e fim, o Instagram está entendendo que você está mandando muito bem. Porque um Instagram, ele ganha dinheiro quando mais tempo as pessoas passam na plataforma. Então, o que significa isso? Que significa que se a pessoa está indo na sua plataforma e está ficando, você está cumprindo com o objetivo que a plataforma veio. Qual a plataforma veio?
Então, a importância de utilizar as narrativas é justamente isso, prender a atenção da sua audiência, estar a favor do objetivo principal da plataforma. Então, você tem que sim trabalhar com as narrativas dentro dos stories, porque não sei se você já presenciou, quando você está vendo um stories, e você começa a falar assim, não quero ver isso, não quero ver isso. Agora, quando a pessoa fala assim, olha pessoal, fique aqui, porque no final aqui do dia eu vou entregar para você 15 promessas de venda dentro do Instagram, que você só precisa copiar e colar lá dentro para efetivar suas vendas de serviço. Você ficaria? Eu tenho certeza que você ficaria. Então, são essas estratégias e essa amarração e essa contextualização que você precisa cuidar para trabalhar lá, se você quer vender dentro do Instagram, nos stories, tá? E o conteúdo é responsável pela atração. Então, assim como o feed, assim como o Reels, assim como a live, mas é só você que deve conduzir o seguidor à venda. Então, nunca esqueça isso. Então, não é porque você coloca a arte mais bonita, o texto maravilhoso, uma referência tal, e não está vindo o cliente, não é isso que está faltando. O que está faltando para você dentro do Instagram em termos de venda é a sua conexão com ele, tá? Então, para mostrar aqui um exemplo para vocês, vou falar rapidamente. Quando nós fazemos uma narrativa lá nos stories, no início nós temos que procurar escrever um conteúdo que seja um bate-papo normal, uma conversa, ou de repente nós apontarmos um problema aí da sua persona, ou de repente já começa e já traz alguma pergunta no início da manhã ali no café que você está tomando, algum exercício que você está fazendo, algum livro que você está lendo, já traz essa questão de interatividade. Aí depois você vem com o meio, que é o nosso desenvolvimento. Para você que é DI aí, eu não preciso muito entrar no detalhe do que é um início, um meio e um fim, né? Mas você precisa sim entender como que vai ser essa venda lá dentro dos stories. Então, no meio é o desenvolvimento e a conexão, é o momento que você tem para fazer a sua audiência comprar a sua ideia, né? Então, você faz toda uma contextualização, né? E faça com que essa narrativa envolva a sua audiência. Eu já vou te trazer aqui exemplos na prática para você entender melhor como DI. E o nosso fim seria o CTA. Então, o que é CTA aqui dentro, né, do Instagram? É o Call to Action, é a chamada para a ação. Sempre quando você tiver algo para postar lá no Instagram de forma geral, principalmente dos stories, você faz uma chamada para ação. O que é essa chamada para ação? É falar assim, marque a sua sessão, agende a sua consultoria, pegue aqui o seu e-book, me chame no direct, clique no link da bio. Tudo isso são chamadas para ação. A partir do momento que você tem a estratégia traçada ali, qual que você vai trazer dentro dos stories, o seu CTA também tem que estar muito bem claro para que você quer, né? Então, às vezes, você está criando um conteúdo ali nos stories só para atrair algumas pessoas. Então, nada impede de você oferecer um e-book gratuito para ela baixar. Só que você vai falar para ela o quê? Te chamar no direct para conseguir isso. Automaticamente você está tendo mais aproximação da tua futura persona, tá? E ela vai se sentir grata daquilo que você está entregando para ela. Então, nós falamos aí de todo, né? Falo rápido, até por causa do nosso tempo aqui da palestra. Mas assim, de modo geral, vocês entenderam que como não precisa saber para quem nós falamos, o que nós estamos fazendo. Uma forma até que eu conversei com a Silvia, que eu queria era trazer exemplo prático na área de vocês de DI, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma persona fictícia, porque agora vocês conseguiram entender que não adianta nada vocês começarem a abrir um Instagram lindo, maravilhoso, dizer que vocês são DI, que vocês são da área de treinamento e desenvolvimento, e vocês prestam um XYZ serviço, mas não sabem para onde ir. Então, agora vocês entendem que dentro do Instagram você precisa saber para quem você quer falar. A partir do momento que você sabe para quem você quer falar,
você consegue definir o seu conteúdo, você consegue definir as dores que essa pessoa está precisando. Então veja aqui um exemplo fictício que eu fiz para você entender melhor. Então a minha persona aqui, quem é? Ele tem 40 anos, é o André. Ele é gestor de treinamento ambicioso. Então, ele tem o cargo ali de gestor, né? Ele lidera uma equipe de treinamento e desenvolvimento de uma média empresa de tecnologia. Então, perceba bem o nível de detalhamento da minha persona. Ele é comprometido em proporcionar programas e treinamentos eficazes para desenvolver as habilidades do funcionário. Então, olha, ele é comprometido em proporcionar programas, impulsionar a produtividade e garantir a retenção de talentos na empresa. Essa é a minha persona também. Quando eu dou o curso, eu falo mais no detalhamento da persona. Mas eu fiz assim rapidamente para você entender melhor por que você tem que saber para quem você está falando, né? Então, o desafio do André qual que é? Desenvolver treinamentos mais interativos e envolventes. Adaptar conteúdos para diferentes níveis de habilidades entre os colaboradores. Implementar tecnologias educacionais para melhorar a eficácia do treinamento. Então, veja bem, vocês estão identificando algum profissional que consegue fazer tudo isso? Os objetivos, quais são do André? Aprimorar a qualidade dos programas e treinamentos oferecidos. Implementar abordagens inovadoras para o desenvolvimento de habilidades. Aumentar a eficácia e eficiência dos processos de treinamento, os objetivos, os desafios, as dores do André e os interesses, métodos modernos de treinamento. Quem que consegue dizer para ele quais métodos modernos tem de treinamento? Tecnologias educacionais e e-learning. Então, assim vai a pessoa André. Para eu divulgar o meu serviço de DI lá no Instagram, como que eu poderia abordar as questões do meu serviço? Eu poderia fazer um portfólio de projetos. Eu poderia destacar projetos anteriores de design instrucional bem-sucedidos para empresas de tecnologia. Tá, Tassi, mas eu acabei de fazer a especialização, eu não tenho experiência nenhuma, então por onde que eu vou começar? Pois bem, aconteceu isso comigo. Você vai começar aonde você quer chegar. Então, você não tem a experiência, mas você sabe no que você é bom. Então, você vai pegar dentro da tua área ali de desenvolvimento ou dentro do modelo AD, descubra ali qual o seu potencial e você começa a distribuir e desenvolver conteúdos em cima do seu potencial. Se de repente a empresa começar a observar, você vai falar exatamente isso que está acontecendo. Mas dessa forma você consegue mostrar o seu trabalho. Mostrando o seu trabalho, alguém vai ver. Alguém vendo, alguém vai te contratar. Então essa é a forma que eu achei e essa forma que funcionou comigo, principalmente quando vem essa questão. Mas eu não tenho experiência, né? Então, você pode abordar também no Instagram, o André, assuntos de demonstração de tecnologia. Mostre como você incorpora tecnologias educacionais e plataformas de e-learning em seus projetos. Pense, eu estou fazendo aqui uma persona e toda uma situação fictícia para você entender como que vem um serviço seu no Instagram. Entende? Então, é isso que você vai fazer também. Você vai incorporar em uma empresa que você gostaria, que você almeja, as dores do gestor de treinamento e você vai começar a produzir conteúdo em cima daquilo. Alguma competência você tem. E a partir daí você vai começar a ver que vai vir a persona que você desejou e almeja ter, tá? Você pode também compartilhar dentro ali do seu Instagram para você chamar esse potencial cliente um case de sucesso ou cases de sucesso e você dá aí sua participação. Você pode compartilhar casos de empresas que viram melhorias tangíveis, né? Então você faz uma pesquisa rápida. Então assim, os meus alunos às vezes me procuram, mas eu tô sem inspiração para conteúdo. Sabe por que você tá sem inspiração para conteúdo? Porque você não sabe para quem você que tá falando. Se você não sabe para quem você está falando, você não sabe qual que é a dor do seu cliente. O que ele está precisando? Então, a partir do momento que você sabe para quem você está falando, o que ele está precisando, não tem dúvida, vai ter sempre conteúdo para você fazer.
E eu vou te dar uma dica aqui. A partir do momento que você mapeou isso, o que você vai fazer no próximo mês? Você vai repetir esses conteúdos, porque a tua persona e o teu conteúdo vai ter sempre as mesmas dores. E a única coisa que você vai precisar mudar os formatos. Então, não precisa se preocupar que repertório você sempre vai ter. Entende? Então, isso daí dá um alívio em saber que você não vai ficar refém da ferramenta. Você também pode dar dicas estratégicas e você pode também oferecer suas sessões de consultoria. Você pode, de repente, pegar uma semana ali, olha, sessões de consultoria gratuita para você, gestor de T&D, só essa semana. Agende aqui o seu alinhamento, não, sua reunião online. Então, você está se aproximando do seu potencial cliente, né? Então, depois que você ali definiu a sua persona, sabe os serviços que você oferece, que são ali que eu listei para o André. Como que nós vamos fazer a sequência? Então, lá dentro dos stories, a gente sabe que a gente vai clicando e vai mudando e tendo uma sequência. Como que nós poderíamos, fazer essa sequência? Eu preparei para você 15 exemplos para você adaptar. Então, eu já vou mostrar aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai entrar lá no meu Instagram, no @TassianeLemes, vai me pedir no direct, eu vi a palestra e gostaria do arquivo. Eu vou te mandar. É estratégia para mim? Sim, porque você é meu potencial cliente. Depois pode ser que você se queira contratar meu serviço para outras atividades. Qual que é o meu objetivo disso de você pedir também lá no direct? Que você vai entregar, o Instagram vai entender que eu tô tendo uma aproximação com novos clientes. É uma estratégia e eu estou me abrindo para você. Tem alguma coisa que tá contra? Nada contra, porque tudo é de verdade que eu vou mandar para você. Mas eu estou utilizando a ferramenta ao meu favor, tá? Então, esses 15 exemplos vão facilitar muito a tua vida, porque essa estratégia aqui que eu vou passar, em forma de narrativa, não é para você aplicar todo dia. É para você escolher 2 ou 3 vezes na semana, de acordo com o nível de maturidade que está a tua empresa, para você aplicar. Só que quando você aplica essa narrativa bem feita, tá? Então, eu fiz aqui um exemplo são 15 roteiros, tá, pessoal? Utilizando o roteiro 5. Então, aqui nesse roteiro 5 e nos demais que eu vou entregar para você que me perguntar lá no meu Instagram, eu dou um passo a passo do que é para você fazer. Só que o que você vai fazer? Você vai colocar dentro da sua persona. A sua persona tem os problemas dela, então você vai transportar isso para a realidade dela. Ah, mas Tássia, eu não entendi direito. Calma que você vai entender. Então, o que eu fiz? Eu peguei ali a nossa persona André, os serviços que nós oferecemos como DI, e agora eu vou colocar um serviço daquele de uma problemática no roteiro 5 desse arquivo que eu vou mandar para você. Então, veja como que ficaria a sequência. Então, lá nos stories, você vai montar uma sequência, né? Você pode fazer essa sequência, esse daqui eu fiz no Canva. Inclusive, quem não conhece o Canva, aconselho baixar, ele é gratuito. Tem a versão paga também, que é melhor ainda, mas tudo é de acordo com a sua disponibilidade aí. Eu sempre oriento para você fazer uma arte mais neutra, porque essa estratégia de venda nos stories é para chamar a atenção, né? E nisso você vai intercalando com o seu dia a dia, com os seus valores e com a sua marca que está por trás disso daí, né? Então, por exemplo, assim, dentro daquilo que eu conversei com você e mostrando como que ficaria um exemplo 5 do nosso arquivo. Eu posso começar assim a nossa narrativa. E se transformar o aprendizado de sua equipe fosse mais do que uma meta, mas sim um caminho para um sucesso profissional. Aí você vai colocar uma enquete lá no Instagram. Seria transformador? Seria incrível, né? Então, isso daqui são só exemplos. O que significa isso? Você está chamando a atenção, nosso início da nossa narrativa para o nosso seguidor.
você vai fazer com que ele clique aqui, automaticamente vai ter mais engajamento, mais entregabilidade. Aí no próximo slide, que não é slide, no nosso próximo history, nós vamos fazer a outra sequência. Isso faria você redefinir suas estratégias de treinamento? Faria você aumentar a eficácia do desenvolvimento de talentos na sua equipe? Aí ele vai colocar lá, sim, não. Então, você está vendo? Você está amarrando, você está contando, fazendo a narrativa utilizando aquele exemplo do roteiro 5, que eu vou disponibilizar 15 para vocês fazerem a adaptação de acordo com a problemática de vocês. Então, automaticamente, ele vai clicando. Agora, ele vai clicando lá para o terceiro. Opa, só aqui, ó. A verdade é que há métodos comprovados para aprimorar a aprendizagem e desenvolvimento. Aí pulou para o outro. Com o meu design instrucional, sua equipe pode alcançar resultados extraordinários, sem precisar de grandes investimentos. Não está amarrando a pessoa? Não está fazendo com que desperte desejo e curiosidade do que vai ser o final disso? Agora me responde uma coisa. O que você acredita que as equipes bem-sucedidas na capacitação de seus colaboradores têm em comum? Percebam que isso daqui é uma dor do André. Ele colocou lá qual que era o objetivo dele enquanto gestor. Estratégia ou sorte? Aí você coloca um quadro lá no Instagram feito no history mesmo, e aí deixa ele responder. Se acaso você começar a ter mais questionamentos dos seus seguidores, é melhor, porque isso daqui são dúvidas, são dores que depois você transforma em conteúdo, tá? Deixa eu te dizer, não tem nada a ver com sorte. O que você precisa é de um método de design instrucional que torne o aprendizado mais eficiente e impactante. Estou aqui para te ajudar nisso. Clique no link. Lembra do call to action que eu falei? Nesse caso, clique no link. Me chame no direct, entende? Então, veja bem, pessoal. A venda nos stories, ela é em formato de narrativa. Só que de nada adianta você saber isso se você não sabe para quem você está falando, qual o serviço que você vai oferecer e por onde que você pode começar. Então, resumindo, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvida, pode me chamar lá nos meus contatos. Eu tanto no meu site, quanto no meu WhatsApp, quanto no meu Instagram. Eu agradeço imensamente, né? É uma palestra corrida aqui, eu teria muito mais assunto para falar com você, mas eu quero que você entenda que serviços dá sim para vender no Instagram e ser muito assertivo. E uma outra coisa que faz parte, né, do valor da minha empresa, que não é número de seguidores que vai pagar seus boletos aí, tá? É sim você saber para quem você está falando. Então, eu não tenho um monte de seguidores, mas eu tenho aí sempre trabalhos para fazer. Eu tenho uma clientela bem certa, assim, bem assertiva. Então, por que eu tô dizendo isso para você? Porque o número de seguidores é massageador do ego, né? E eu não quero isso, eu quero dinheiro no bolso. Então, quando você sabe para quem você está falando, sabe o teu conteúdo, não tem como não dar certo. Você pode, de repente, começar como empreendedor de DI, divulgando seu serviço, e daqui a pouco uma empresa começa a te observar pela sua organização, pelo seu conteúdo e por tudo que você tem a oferecer, principalmente com como que você poderia conduzir tal situação. Às vezes a gente fica no cantinho só enviando currículo, sendo que nós podemos mostrar nosso potencial de outra forma, tá? Então, se você gostou, por favor, gostaria do seu comentário. Se faltou alguma coisa, também gostaria do seu comentário. Se tem alguma dúvida, pode me chamar. E, principalmente, entra no meu Instagram, no Tassiane Lemes, e me chame no direct se você quiser aqueles modelos de roteiro nos stories, que eu te mostrei o modelo 5, mas eu tenho 15 para enviar para você, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção.